o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Justo. Se tem uma coisa pela qual eu sou apaixonado, é pela justiça de Deus. E o Senhor me mandou fazer uma coisa nessa manhã. Quantos lembram da obra que nós realizamos aqui, né? Depois eu coloquei até o demonstrativo lá do custo da obra e de cada um que foi pago. Amém? Baixa um pouquinho, Afonso. Cada um que foi pago. Quantos lembram que ficou lá? Quanto foi pago? Várias pessoas lembram, né? Vocês lembram dos nomes, né? E dos valores. Quem lembra dos nomes e dos valores que estavam lá? Ficou lá estampado para todo mundo ver durante um tempão. Quem lembra? Hã? Lembra dos nomes? Dos valores não. Lembra que um foi 58 mil e o outro foi 25 mil? Avivou a memória? Então não ficamos devendo a ninguém. Amém? Porque Deus, quando manda fazer uma obra, não fica devendo a ninguém. Isso aí é certo. Mas tem, vocês lembram daquele rapaz, o Raimundo? Lembra dele? Está espalhando por aí que eu fiquei devendo dinheiro a ele. Foi falar isso lá em Bom Sucesso, na área do Reinaldo. Foi falar lá na área... Encontrou parentes do Afonso falando. Então vamos fazer o seguinte: se eu estou devendo, a minha casa vai virar um monturo. Mas se eu não estou devendo, ele vai morar debaixo da ponte. E quem está comigo nessa oração pode ficar de pé para a gente clamar. Aleluia. Deus da justiça, Santo de Israel, poderoso, está entregue nas tuas mãos nessa hora, Senhor. aleluia. Se eu devo, Deus, a minha casa não há de ficar de pé. Mas se eu não devo, Senhor, se eu fui justo, se eu cumpri a tua palavra, o teu querer, então, Senhor, o espírito de mulambo vai se apossar dele. Eu o entrego nas garras de Satanás. Para que ele entenda que o reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Seja Deus. Porque ele blasfemou da tua obra, blasfemou da tua santidade, blasfemou da tua administração. Que assim seja, Deus. Espírito dos teus anjos, pelo teu sangue, ele está entregue, que o espírito de Mulambo se aposse dele, que ele vá para debaixo da ponte. E assim, Deus, nós entregamos nas tuas mãos pela palavra que diz: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, assim será feito. Então ele está entregue, Deus, para que toda essa congregação fique de pé. Aleluia, Se a minha casa caiu ou se a dele deixou de existir, está nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Em nome e pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. As pessoas ainda vão ter que aprender. Nós não estamos aqui para brincar. Temos culto aqui de 2 horas e tanto. Nunca pedimos dinheiro. Isso todo mundo é testemunho. Isso é um assombro aí no bairro. As pessoas encontram a minha mãe e dizem assim: a igreja do teu filho não pede dinheiro não, né? Eles vivem de quê? A minha mãe não, eles vivem normal, como toda igreja. Mas meu filho não se ocupa em pedir dinheiro de ninguém. Até os ímpios param a minha mãe na rua. Isso ia ficar devendo. Mas o assunto está encerrado. Amém? Agora os nossos olhos vão ver onde está a justiça. Se a minha casa vai cair ou se é ele que vai ter que morar debaixo de uma ponte. Porque nós não brincamos. O Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não estou aqui para isso. Mas a justiça, eu já falei: Deus, deixa os meus olhos verem a justiça, para que a minha fé não se perca. Eu preciso ver justiça. Esse é o meu combustível. Amém? Amém. Números capítulo 12 diz: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope.
Assim questionaram: falou porventura Jeová somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Jeová ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Subitamente disse Jeová a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde, todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Jeová desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Jeová: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Jeová se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Jeová, o Deus. Ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Amém, irmão? Até aí. Bom, depois o Senhor, vai determinar o acampamento e vai esperar pela recuperação de Miriam. E depois o acampamento vai tomar o seu rumo. Irmão, esse texto bem antigo, lições poderosas, mas os textos mais antigos, eu acredito inclusive que o Antigo Testamento seja um texto de mais lições do que o Novo. O Novo traça uma regra de conduta e você andando nela, você vai prosperar e acabou a história. Mas o Antigo Testamento te enche de informações, de experiências. Afinal de contas, o Novo Testamento compreende um período de tempo de... O tempo do ministério de Jesus, vamos dizer, 3 anos. O Novo Testamento, isso no máximo, não ultrapassa isso. O tempo do Novo Testamento é um período de 3 anos do ministério de Jesus. E o Antigo Testamento? 4.000 anos de história. Então, aonde nós conseguimos ter mais ensinamentos, mais experiência, em 4.000 anos de história, do que em apenas 3 anos de história. Então, por isso que eu digo que o Antigo Testamento, ele é poderosíssimo para você ficar um gato escaldado, com medo de água fria, tomar cuidado com muita coisa. E aqui nós vemos Miriam e Arão falaram. Por quê? Porque Moisés pegou uma mulher etíope. Será que foi racismo, Porque os etíopes são negros, não é isso? A grande maioria, pelo menos que eu me tenho na memória dos estudos lá, que lá se vão, os etíopes são negros. Será que já foi a primeira cena de racismo? Mas deixando esse detalhe à parte, o que acontece? O que a lei dizia? Que o povo de Israel não poderia pegar mulheres de outros povos.
Miriam sabia? Sabia. Arão sabia? Sabia. Moisés sabia? Moisés não obedeceu? Moisés transgrediu a lei, o estatuto. Eu sei que Miriam se achou toda justificada. Por quê? Porque ela está representando a lei. Está aqui escrito. Irmão, essa lição é muito poderosa. Essa lição é poderosa demais. E nesse ministério, quem não aprender essa lição, não sobrevive. Não sobrevive, não tem como. Não tem como. Não será possível sobreviver sem aprender essa lição. Miriam se encheu. Quando veio a tenda da congregação, eu já posso olhar Miriam andando, deixa comigo. Agora Moisés vai ver. Não tem como, está escrito. Foi o próprio Moisés que escreveu lá, para não pegar mulheres de outros povos. Como é que ele pegou? Agora Deus vai mandar ver para cima dele. Ou seja, Miriam estava representando a palavra, a lei. Por que ela ficou para trás? Por que ela recebeu a culpa? Porque Deus diz assim, não, peraí, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, por ela ofender o pai. Então, ou seja, eu estou cuspindo no rosto dela. O que é cuspir? Estou desprezando completamente. Por pouco ela não foi sentenciada à morte. Por pouco. Por muito pouco ela não foi sentenciada à morte. Ser arrastada para fora e apedrejada até a morte. Por muito pouco. Sabe? Aí resultado. O que Miriam representa? A lei. A palavra. E alguma coisa pode ir contra a palavra? Não. Só que eu já preguei aqui, porque ninguém mais no mundo jamais ensinou isso. Eu já preguei aqui que o nosso Deus não é limitado pela palavra. A palavra é dele. Quando alguém dá um testamento, não pode revogá-lo e dar outro. Ele não deu o Antigo Testamento, cumpriu o seu Antigo Testamento e não deu um novo, que Paulo diz que é superior, porque antes nós víamos, os judeus viam como um véu, mas quem olha para Cristo vê claramente. Então, Miriam é a palavra. E Moisés é o quê? Miriam é a palavra, mas Moisés é a revelação. Moisés está acima. Por quê? Quem recebe de Deus, meu irmão, não interessa o que está escrito. Não interessa. Se Deus se manifestar, você diz assim, mas você é fulano, vai lá e faz. Você vai consultar a Escritura? Você é louco de ir consultar a Escritura? Era o caso de Moisés. Nós já vimos aquela simbologia poderosa que está representando que Deus iria usar, Moisés tipifica o próprio Cristo. Então Deus iria usar Jesus para alcançar um outro povo, um povo que era completamente discriminado pelos judeus, totalmente discriminado. Quando uma mulher etíope, que parece que foi uma mulher que saiu lá foi uma mulher que saiu do Egito, com eles no meio da multidão. Você viu aquela cena lá do Antigo Testamento que passou na Record? Aquela mulher negra que fica lá como auxiliando, depois quando os judeus saem, ela sai. Aquela mulher é a representação histórica daquela que viria a se casar com Moisés, depois da morte de sua esposa Zípora. Então, era uma mulher negra. Ou seja, Deus está mostrando que aquilo que vocês menos imaginam, eu vou buscar. A simbologia do casamento de Moisés com aquela mulher totalmente discriminada pelos judeus é a simbologia de Cristo no resgate da sua igreja. Por que Moisés não pegou uma mulher judia? Por que ele não andou na lei, no estatuto? Porque Deus iria revelar um novo estatuto. Mas Miriam não sabia disso, Mas, meu irmão, vou dizer uma coisa. Para ficar de boca calada, não precisa saber de nada. Basta fechar a boca. Então, Miriam é a lei. Miriam é a palavra. Mas o nosso Deus
não é lei, nem é palavra alguma. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, faz como quer, desfaz na hora que quiser, não tem satisfação a dar a ninguém. E o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, diz assim: porventura a coisa feita vai perguntar àquele que o fez, por que me fazes assim? Pode o barro questionar o oleiro? A lição vem desde o Antigo Testamento. Jeremias, desce à casa do oleiro. Olha lá, Jeremias, está vendo aquele homem fazendo aquele vaso sobre a rodinha? Olha só, olha lá, o vaso ele fez, não gostou, o que ele vai fazer? Ó, quebrou. Fez outro, não gostou de novo, olha lá, Jeremias, quebrou. Não posso eu fazer com a casa de Israel assim, quebrá-lo quantas vezes eu quiser até que ele se torne o que eu quero? Deus não pede licença, irmão, quando Ele determina realizar alguma coisa. Deus só pede licença para fazer uma obra na tua vida. Mas se você estiver na frente da obra que Ele tem a realizar na vida de outros, é melhor tu pular fora da estrada, porque Ele não vai te pedir licença, Ele vai te atropelar, vai acabar contigo. Esse Deus é tremendo, é assim, irmão, acredite. É assim, eu estou dizendo que é assim, sabe por quê? Porque eu não tenho sonhos nem visões. É assim, eu não tenho sonhos, não tenho visões, por isso eu estou te dizendo, é assim. Miriam está convicta, ela é a palavra, eu imagino ela, não tem erro. Ah, está chamando, quem chamou Miriam? Foi Moisés que disse assim: Arão, Miriam, venham até aqui que Deus está chamando. Foi isso? Não. Deus chamou Moisés, depois Deus foi lá, falou com Miriam, falou com Arão. Então ela está muito convicta, Deus está falando comigo. Esse Moisés hoje vai se ferrar. Ele vai ver que ele não é só um profeta, não. Aí Deus disse: por que vocês não tiveram temor de falar contra meu servo, contra Moisés? E Miriam toda cheia: acabei de ouvir a voz de Deus, então eu estou em plena comunhão com Ele. Deus falou contigo hoje, irmão? Miriam devia estar dizendo assim: acabei de ouvir a voz de Deus. Ele me disse: vai lá na tenda da congregação. Ora, Miriam deve ter ido com uma disposição bem maior do que a de Golias. Não, bem maior que a de Davi. Porque ela estava plenamente convicta de que ela estava certa e ela estava errada. Segundo a palavra, não. Mas segundo a revelação que Moisés recebeu, ela estava muito errada. E essa é uma lição, meu irmão, só para os grandes. Essa é uma lição só para aqueles que vão assumir a casa do Senhor. Essa é uma lição só para aqueles que vão derrotar gigantes e vão enfrentar exércitos. Essa não é uma lição para qualquer um. Muitos vão ouvir essa lição e essas palavras vão cair no chão. Fizemos uma festinha aqui, brincamos, nos divertimos, teve gente virando o bico. Teve gente se sentindo... Como é que eu vou falar lá fora no mundo? Vão dizer que a minha igreja está fazendo festa junina. Irmão, se a gente quiser fazer até um ritual de macumba aqui, se for por ordem de Deus, a gente faz. Quem manda nisso daqui é Deus, irmão. Não tenho satisfação a dar a ninguém. Mas não tenho mesmo, porque Ele não fala comigo nem em sonhos, nem em visões. Eu já cansei de falar para os irmãos: irmão, não sonho nada, eu não vejo nada. Eu já não cansei de dizer isso aqui. Não tenho sonhos, eu não tenho visões. Mas muita gente, está aqui escrito. Tem alguma Miriam aqui dentro da igreja, por acaso? Irmão, nós seguimos um Deus que não é fechado dentro de um livro. Ele escreveu, entre aspas, o livro para a humanidade, mas ele não é conduzido pelo livro. Que papo é esse? Na minha casa, quantas vezes já tivemos essa experiência? A minha esposa impôs uma regra, nós impomos uma regra lá: olha, aqui tem uma sala, tem uma televisão, tem um tapete, aqui ninguém come. Aí uma vez meu filho, vocês estão pensando que é meu filho, né? Vou falar muito, senão ele acaba ficando famoso. Aí meu filho está me vendo comer lá na salinha.
Aqui não pode comer não. Falei, quem criou a regra? Você, então pronto, meu amigo. Se eu criei a regra, eu não estou sujeito a ela. Aleluia. Se Deus criou esse livro, não está sujeito a ele, é infinitamente superior a este livro. Se ele deu essas palavras, ele é superior a essas próprias palavras que ele deu. Quem dita a regra, meu irmão, não está sujeito a elas. Mas isso é lição antiga. Isso não é lição nova, não. Já falamos sobre isso, né? E aí, Miriam falou, Deus não falou somente com Moisés, não. Não é igualmente com todos nós. Olha, eu sei que Deus fala com todo mundo. Amém? E qual é a súplica de um homem de Deus? É que Deus fale com todos. Josué entrou na tenda. Moisés, meu Senhor, a congregação está profetizando. Tu está enciumado? Amém? Josué, manda eles calarem a boca. Como é que é mandar calar a boca? Não, quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Eu não estou aqui para ver a minha exaltação e o povo calado. Eu quero ouvir rumores no arraial de que o espírito está passando. Tu está enciumado por causa de mim, Josué? Tu está errado. Josué aprendeu a lição e foi o que foi. Amém? Ele entendeu que ser um líder não é ser um ditador. Ser um líder significa colocar uma ponte para que outros cheguem aonde ele está. Isso é ser um líder. Ser um líder não é comandar, vai lá, vai acolá, vai fazer, vai realizar. Não, ser um líder é chegar, subam ao monte, venham ver o que eu vejo. Isso é ser um líder. Diferente por aí, porque no Brasil, excetuando-se nós, não tem mais igreja evangélica, somos os únicos. Aleluia! Não existe mais igreja evangélica no Brasil. Se nós não estivéssemos de pé no Brasil, não estaria mais sendo pregado evangelho nem Bíblia. Glória a Deus! Só tem mercenário ladrão. A prova disso é que estão de mãos dadas com os políticos. O número 1, o carro-chefe dessa roubalheira e pilantragem chama-se Assembleias de Deus. Eles são o número 1 nesse negócio. Mas o que é deles está chegando. Só mais algumas décadas, eles vão clamar, montes caiam sobre nós. Então, irmão, Moisés era um homem muito manso, paciente, humilde. Mais humilde dos homens de sua época. Por que Moisés era um homem tão humilde? Mas um homem com tudo aquilo que Moisés tinha, e aqui o escritor de Números diz que o camarada era tranquilão. Por quê, irmão? Ele não tinha nada com que se preocupar. Ele está administrando as coisas de Deus. Não é dele. Quem tem alguma coisa, que ora que isso é meu, pode ter medo de perder, pode se sentir ameaçado. Mas quem diz, não, isso aqui não é meu, essa administração não é minha. Eu estou aqui, mas quem administra, quem cuida disso aqui é o Deus vivo. Eu estou vendo os anjos dele passeando no arraial. O Espírito dele fala comigo, ele desce na nuvem, ele está presente, ele vê tudo. Então eu estou tranquilo. Quando todo mundo diz, olha o perigo, ele diz, não tem perigo. Vamos nos preparar porque o Senhor Deus nos dará a vitória. Moisés só se estressava, o próprio povo é que fazia Moisés se estressar. Fora isso, ele era o homem mais paciente que entre os homens, diz aqui o escritor de Números. Então, observe uma coisa, quando Miriam diz assim questionaram, falou porventura Jeová somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? Falou. Não falou? Claro que falou. Falava, não falava? Sabemos que falava, mas não falava as mesmas coisas. Amém, irmão? Deus fala contigo, ore como eu sei que fala. Deus fala comigo, ore como eu sei que fala, mas uma coisa eu vou te dizer, o que Ele me fala, não fala para você. E o que Ele te fala, Ele fala para mim. Isso aí é certo. Por quê? É você que dirige o povo do Senhor?
É você que conduz um rebanho como ovelha muda ao matadouro? Sou eu, então é Ele que tem que me dar a palavra. Nós não estamos aqui em busca da vida, estamos aqui em busca da morte. Afinal de contas, lá fora está escrito: templo pós-prisão, ensinando a morrer por Jesus Cristo. Você recebe essa palavra de guiar alguém para morrer por Ele, estar debaixo do altar e receber o abraço dele? Não, você pode receber outras palavras. Pai, irmão, Deus está te curando. Glória a Deus. Você pode receber essa palavra. Eu não preciso receber ela. Eu oro e Ele cura. Você recebe, entrega, tem fé. E eu não preciso ver nada, não preciso receber nada. Eu já passei desse estágio. Eu quero puxar vocês para que vocês cheguem no meu estágio. Porque o de vocês eu já passei. Nunca mais eu vou sentar num banco para ouvir preletores. Nunca mais. Sobre mim repousa a profecia de Malaquias 4. Sou o último Elias. Aleluia. Todos terão que me ouvir, mas eu não tenho que ouvir mais ninguém. Não tenho que ouvir mais ninguém. Mais ninguém. Toda novidade, enquanto eu estiver vivo, toda novidade que Deus trouxer para os seus servos sobre a terra, ela vai passar por mim. Loucura, né, irmão? Alguém me ouve falar assim, diz assim, mas é muita arrogância. É mesmo? A verdade se torna arrogância para alguns. Verdade tem que ser dita. Se omitir a verdade, a mentira prevalece. Aí, Deus fala com Arão? Fala. Mas alguma vez Deus falou com Arão? Vai lá tirar o meu povo do Egito? Não. Alguma vez Deus falou para Miriam? Olha, está vendo esse exército que vem aí atrás? Pode olhar para eles. Porque eles, vocês nunca mais verão para sempre. Nunca falou isso para Miriam. Moisés foi clamar. Já está todo mundo clamando. Vem o exército do Egito. Arão está clamando, Miriam está clamando, o povo está desesperado, gritando, ó Deus, vamos morrer, está todo mundo louco. Mas quem ouviu a voz? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Quem ouviu essa voz? Foi essa voz que fez diferença. Todos somos servos de Deus, mas nem todos ouvimos as mesmas coisas. Nem todos ouvimos as mesmas coisas, irmão. Precisamos aprender essa lição. Eu tenho que caminhar, subir a montanha, procurar me chegar, subir a figueira, me aproximar de Deus, querer ver Deus de perto. Eu tenho que lutar para que eu ouça aquilo que Ele disse. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Se Ele tem segredo, significa que tem coisas que Ele não fala para todo mundo. Senão não seria segredo. E são esses segredos que fazem de nós o que nós somos. São esses segredos que nos fazem conduzir um povo com mão forte, braço estendido. São esses segredos que nos fazem vencer um sistema, não ter medo de revólver, nem de traficante, nem de polícia, nem de milícia. São esses segredos! Aleluia, Deus! Coisas que muitas vezes, quando eu falo, alguns na congregação tremem, mas tremem tanto que eu chego a sentir aqui o tremor. Enquanto isso, eu não estou nem aí. Se um exército se acampar do lado de fora daquela porta, eu trarei em memória os segredos do meu Deus comigo. Nada me abala, nada me abala, nada. Sabe o que é nada? É nada. Miriam ouvia Deus? Ouvia. Arão ouvia Deus? Ouvia. Mas eles nunca ouviram: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Eles nunca ouviram isso. Eles nunca ouviram assim, ó, pega esse cajado, joga no chão, agora pega de novo, põe a mão no seio, agora tira, põe de novo. Eles nunca ouviram isso, irmão. Eles nunca ouviram: olha, manda teu irmão ir lá estender e tocar no rio, e o rio se transformou em sangue.
Sobe ao monte, faz uma oração, que virão piolhos sobre toda a terra do Egito. Deus fala com todo mundo, mas tem algumas coisas que Deus não fala com todo mundo. Fala com um, com dois, talvez fale só com um e nunca mais encontre nenhum outro para falar. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E muita gente diz assim, mas eu estou buscando, pastor. Eu sei, todo mundo está buscando. Todo mundo está buscando. Quer ver? Todo mundo está buscando. Está todo mundo aqui na igreja? Ora, você não é um desocupado, você tem tua vida, você tem tua família, você tem teu trabalho. Se você veio aqui é porque você está buscando. Mas hoje tem algumas pessoas que vão ouvir 10 mensagens. Estão buscando. Lá em casa. Tem outros que não vão ouvir mais nenhuma depois que sair daqui. Tem diferença? Tem uns que vão ouvir 5, outros vão ouvir 6. Tem gente hoje que vai querer ouvir mensagem até meia-noite. Está buscando. A busca é diferente, meu irmão. O segredo do céu é para aqueles que o buscam, não é para quem busca no nível 5, 6, 7. É para quem busca no nível 90, 100. Que renunciam à própria vida e dizem, Deus, se eu não for para te servir, me mata, eu não quero viver. Isso é buscar a Deus. Você olhar em volta e dizer, não tenho prazer em nada, eu só tenho prazer em dobrar os joelhos e adorar o Santo dos Santos. Isso é buscar a Deus, quando a tua essência, você está vendo a formosura do Senhor. Sabe o que é ver a formosura do Senhor? É olhar no espelho. Só que esse espelho é Deus e você se vê lá. Sabe como? Sendo santo, cumprindo toda a palavra. Olha o que diz: meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. Ele não é fiel em algumas coisas. Ele não é fiel em algumas coisas. Ele é fiel em toda a casa. Ele não falhava com nada. Ele não omitia nenhuma palavra. Ele era um exemplo. Ele andava na palavra. Firme, constante. Não era um camarada que... Não, hoje eu estou ocupado aqui. Hoje eu não vou na igreja. Não vai dar para ir na igreja. Eu tenho muito compromisso. Se fosse Moisés, sabe o que ele dizia? Largo tudo, estou indo para a igreja. É fiel em toda casa, sabe balancear as coisas, sabe ver o que ele vai escolher. Ele não deixava nada em falta. A fidelidade de Moisés, segundo o próprio Deus, era um negócio inquestionável, irrepreensível. Uma glória. Nós temos aí no ministério, aqui dentro e lá fora, pessoas que não posso falar isso não, que vai ofender o meu amigo. Duvido que Moisés engolisse uma palavra porque o amigo dele ia ficar ofendido. Isso é ser fiel. Tu tem a palavra, se você recebeu a palavra, ela não é para morrer aí dentro de você. Ela é para alcançar outros corações. Se você omitir a palavra, você vai deixar as pessoas nas trevas. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se você se cala, meu irmão, a luz não brilha. Mas não omitiria nenhuma palavra. Então, a diferença das falas. Deus fala, claro. Mas já falamos também sobre isso. Nunca um sonho de alguém da congregação, por mais glorioso que seja. Uma vez uma pessoa chegou para mim, abriu lá em Malaquias, abriu em Zacarias, e mostrou os profetas, e mostrou no começo da igreja. E aquela pessoa mostrou os profetas. Pastor, eu quero te falar uma coisa. Aí me levou lá, abriu a Bíblia, abriu e falou assim: está vendo esse texto aqui? Lê isso aqui. Sim. Lê agora esse outro aqui. Sim. Acabou de ler? Eu falei, acabei. Esse homem que está aí é você. Eu falei assim, caramba. Deus revelou para aquela pessoa. Mas não foi novidade não, tá, irmão? Eu já sabia. Só que tem coisas que a gente não quer falar. Porque não se sente, acha que as pessoas às vezes não estão muito preparadas, não é a necessidade, não há um tempo. Mas os tempos chegam. Hoje, quem entrar nesse ministério vai ouvir dizer que a profecia de Malaquias 4 sou eu. Eu sou o cumprimento dela.
E quem não me ouvir vai estar ferrado. Vai estar, espera só mais algumas décadas que vai ver como se ferrou quem não me deu ouvidos. Vai pastar pior do que ouvir um pasto seco. Então, Deus mostra, mas não vai mostrar, eu não sabia. Claro que não é bem assim. Então, Miriam, Deus fala com a gente, tudo bem. Aí diz assim, no verso 4, subitamente Jeová disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vinde todos os três à tenda da congregação. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Jeová desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Jeová, ouvi, pois as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer. E a eles por meio de visões, falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Engraçado, irmão, que as pessoas dizem, eu tenho sonho, eu tenho visão, eu tenho revelação, eu ouço Deus. Ué, e por que não reconhece então as coisas que Deus fez? Deus está falando comigo. Então por que você está descredibilizando aquela determinada coisa que Deus fez, aquela outra? Miriam e Arão, nós ouvimos Deus também. Então esse Deus nunca te falou que Moisés está num nível diferente, que vocês não podem recriminá-lo? O que é esse ouvir Deus? Tem tanta gente, irmão, na era moderna que é assim. Outro dia me mandaram uma profecia no WhatsApp. Pastor, vê essa profecia aqui, o que você acha? Eu comecei a ler a profecia grande. Quando eu terminei, eu falei assim, é lixo. Por que é lixo? Porque não fala de mim. Nunca vi uma profecia falando de avivamento, falando de que Deus vai fazer uma grande obra, que Deus vai chamar um povo ao avivamento. Que isso? O avivamento já está presente, sou eu, estou arrebentando com tudo que é mercenário, com tudo que é ladrão. Aleluia. Nunca se viu dentro de uma igreja uma frase como essa, Bíblia assim, Constituição não, um centro de seleção morrer por Cristo, que avivamento que estão esperando. Profecia para a igreja do Deus vivo tem que citar o meu nome, se não me citar é falsa. Tem que me citar. Ora, como é que Deus vai operar, Deus vai fazer? Então Deus está falando e está deixando as pessoas na escuridão? Não. Profecia que fale do mover de Deus sobre a terra, profecia que fale de um avivamento. Avivamento é uma palavra já totalmente ultrapassada. Profecia que fale de uma restauração tem que falar do meu ministério, senão são mentirosos, são filhos do diabo. Com todas as letras, e é assim mesmo. E alguns dizem assim, mas esse cara é arrogante. Aí o Espírito de Deus diz assim, e tu está fora. Tu não faz parte desse mover. Aí seguindo, irmão. Verso 5, quando Jeová desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Jeová, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profeta, eu, Eterno, faço conhecer as provisões e falo com sonhos. Contudo, não é assim que procedo com meu servo Moisés, o mais fiel da minha casa. Ou seja, Deus age de formas diferentes com cada um. Nunca esqueça isso. Não tem que se exaltar. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Não tem que se exaltar. Às vezes está todo mundo quieto dentro da igreja. E algumas pessoas chegam,
que Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Eu nem queria ver. Já ouvi muito isso. Eu nem queria ver, eu nem queria ouvir. Mas Deus falou comigo, irmão, não se exalte. Porque tem gente no meio da congregação que não está tendo sonho, não está tendo visão e está recebendo muito mais que você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, porque eu era membro de uma igreja com 700 membros. Um monte de gente tinha cargo, promoção, título de pastor auxiliar, etc, etc, etc. Um dia, quando o Espírito de Deus entrou na igreja com um mover no meio de 700, ele apontou somente um: eu. Mas não era eu que estava lá na frente. Não era eu que comia na mesa do pastor. Não era eu que tinha liberdade de entrar no gabinete do pastor. Não era eu que namorava as filhas do pastor. Não era eu que tinha sido consagrado porque seria o genro do pastor. Não era eu. Mas quando o Espírito Santo entrou para dizer: olha, eu tenho uma grande obra, ele não olhou para os que estavam ali na frente, ele olhou para mim que estava lá no fundo da igreja. E se alguém perguntasse quando foi o teu último sonho, eu falei: não sei. Só se for um pesadelo, eu não lembro. Quando foi que você teve a última visão? Ah, não sei, tantos anos. Então, meu irmão, quem não tem visão e sonho, não quer dizer que não seja espiritual. Às vezes, é mais espiritual ainda. São lições poderosas. Verso 9: então a ira de Jeová se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo todo coberto de lepra. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que estava com uma espécie de lepra. Aí Arão: Moisés, meu senhor, olha o que aconteceu. Aí Moisés intercedeu, como era de costume, Uma vez ele disse: eu vou destruir esse povo. Deus falou: vou destruir esse povo. Mas ele: não, Senhor, não destrua esse povo. Deus atendeu Moisés. Mas disse: eu não vou no meio deles, vou mandar o meu anjo. Mas eu não vou, senão eu vou consumir esse povo. Mas atendeu Moisés. Agora Moisés vem: Senhor, não deixe isso acontecer. Deus falou assim: não. Vai acontecer sim. Ela vai ficar 7 dias leprosa. Irmão, dali, depois de voltar daquela lepra, eu te garanto, ela voltou bem pianinho, bem quietinho. Que não seja preciso, irmão? Deus dá uma palavra, Deus trazer uma coisa dessa, Deus te levar lá para o fundo para você aprender as coisas de Deus. Quem anda com paciência, pisa calminho, não comete esses delitos absurdos. Liderança, meu irmão, é inquestionável. Eu falei inquestionável. Sabe o que significa a palavra inquestionável? É algo que você não pode questionar. Aleluia. Nunca! Nem que tu entre lá num gabinete, essas igrejas por aí tem gabinete, Nem que tu entre num gabinete e veja o teu pastor adulterando lá, você não tem autoridade para questionar ele. Você não tem essa autoridade. No mundo espiritual não tem. Uma vez eu tive que sair daqui para entregar um CD de repreensão lá na Penha ao Silas Malafaia. E Deus falou assim para mim: leve esse CD para ele, de repreensão para ele, entrega lá. E Deus mostrou como a coisa seria feita. Foi tudo perfeito, do jeitinho que Deus falou. E tinha gente aí distribuindo CD para tudo que foi canto e tudo que é igreja. E eu questionei: mas eu vou ter que sair daqui, lá na Penha, com tanta gente fazendo esse trabalho? E Deus foi bem claro: o nível espiritual que ele se encontrava, ninguém da congregação tinha condições de repreendê-lo, porque ele estava num nível maior. Eu tive que sair daqui. Deus falou: não, você está no nível dele, vai lá e entrega. Olha como Deus vê as coisas. Uma vez um irmão falou assim: não, porque vai surgir um debate aí, eu vou lá debater com os pastores. Eu falei: tu vai ser massacrado. Não, mas eles são todos mercenários. Mas enquanto Deus estiver mantendo no nível, dando a eles oportunidade, enquanto estiver dando alguma graça na vida deles, ninguém pode se levantar contra eles.
Hoje eu me levanto contra todos os pastores do Brasil e do mundo. E as pessoas dizem, você está falando mal dos ungidos do Senhor, hein? Eu digo assim, é verdade, eu quero ver a minha queda então. Onde está a minha queda? Eu recebi autoridade, meu irmão, para massacrar todo mundo. Não existe ninguém, nem no Brasil, nem no mundo, que esteja no nível espiritual que eu me encontro. Nenhum! Eu inaugurei essa dispensação. Deus inaugurou essa dispensação através de mim. E se alguns por aí dizem que eu estou caído, meu irmão, faça o desafio. Faça o desafio. Pode apostar a tua vida. Que nem o irmão aqui da igreja. Estava discutindo até com o parente dele, lá no meio da rua. E os ânimos se exaltaram. E alguém falou assim, mas aquele Tupiraí, aquele cara não é pastor. O irmão falou assim, ele não é pastor não? Então se ele for pastor, se ele não for pastor, eu vou morrer. Se ele for pastor, tu vai morrer. O cara, tá bom, tá apostado. Apertou a mão. Naquela semana não passou. Aleluia. Naquela semana não passou. E tem mais, meu irmão. Pode apostar a vida nesse ministério e até na minha própria vida, porque eu sou fiel ao Deus vivo e não tenho nenhum outro projeto se não for servir a esse Deus. Nenhum. Aleluia. Esse povo nunca ficará envergonhado pela queda de uma liderança. Aleluia. Nunca! E aí, voltou o seu olhar, estava leprosa. Arão rogou. Mas Moisés foi lá e orou. E Deus atendeu? Não. Miriam não quebrou uma regra de Moisés para que Moisés pudesse dizer, eu te perdoo. Moisés perdoou? Perdoou. Deus perdoou? Deus não perdoou. Amém? Quando você falar mal contra alguém, contra o teu irmão, contra seja lá o que for, e aí você diz, eu preciso do perdão daquele irmão, estou sentindo a acusação sobre mim. Irmão, você me perdoa? Aí o irmão diz assim, te perdoo. Resolvi o problema, inocente. Teu irmão é a imagem e semelhança do Deus vivo, carrega dentro, ele é a arca, ele carrega aí dentro dele as tábuas da lei, a vara de Arão, o pote do maná, e você fala injustamente contra o teu irmão e depois acha que o perdão dele resolveu o seu problema. Além do perdão do teu irmão, que foi fácil, agora eu quero ver você conquistar o perdão do Deus vivo. Muita gente não prospera por isso, porque já pediu perdão ao mundo, mas ainda não alcançou o perdão de Deus. Irmão, vou te dizer uma coisa com carinho. Quando você for falar com uma liderança espiritual, pede a Deus que ponha um anjo para guardar os teus lábios. Peça, irmão, peça. Na igreja batista, onde os pastores são formados por seminários, né? Faz seminário e vira pastor, parece até faculdade de direito, faz faculdade e vira advogado, ou então faz faculdade e vira professor de matemática. No nosso reino não tem esse negócio não. Não existe seminário que forme pastor não. Pastor é quando Deus se manifesta por cabra e diz assim, vai lá e funda a minha igreja. Isso é pastor. Negócio de ter um canudo de seminário, isso é besteira, muita besteira. Canudo de seminário faz o que tem por aí, um bando de mercenários, de ladrões, é isso que faz. E as pessoas dizem, não, mas o pastor está errado. Me deixa fora disso. Me deixa fora. Não, mas ele não está errado, eu não quero saber. Eu não quero saber se ele está errado. Me deixa fora disso. Já falei, né? Tem gente que é da macumba, está sendo pisado pelo diabo. Os filhos estão sendo lá. Vou usar a palavra que tem que ser usada, né? Os filhos estão sendo estuprados nos roncós, do espiritismo, da macumba, da magia negra. Ninguém se levanta contra o Pai Santo porque tem medo. Os padres estão aí num carrinho de pedofilia desqualificado e nunca vi um pai abrir um processo contra um padre. Nunca vi. Nesse bairro aqui do
mais nunca se levantaram contra aquilo lá. Aí depois da sorte de se converter, quer entrar na igreja quer questionar o pastor. Porque o pastor recebeu algo que o infeliz não entendeu, que ainda ele não alcançou aquilo. Tem gente que pensa que vai entender tudo que eu recebo aqui. Seria o mesmo que dizer que todas as pregações foram entendidas por todos. Sem chance. Tem pregações que as pessoas aqui ouvem que não entendem nada. Tem pregações aqui que as pessoas ouvem e não entendem nada. E eu sei que não estão entendendo. E o Espírito de Deus me diz assim: eu estou falando assim que é de castigo mesmo. Não pagaram o preço do estudo, não pagaram o preço da oração. Agora vão ouvir, mas não vão entender. Eu sou do verbo. É assim, irmão. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Você fala um segredo gritando: ei, eu vou te contar um segredo. Ontem aconteceu isso, isso, isso. É assim que se conta o segredo. Segredo não se conta para quem está longe, só conta para quem está perto. Segredo é sussurrado no pé do ouvido. Escuta aí, é isso, isso, isso. Isso que é segredo, meu irmão. Você acha que se eu não tivesse segredos com Deus, eu ia expor o peito diante de tudo que tem exposto? Jamais. Não tem como. É porque eu confio naquilo que Ele me sussurrou ao pé do ouvido. Coisas que os profetas jamais sonhariam em me entregar. Às vezes os irmãos têm visões aqui gloriosas. Pastor, eu te vi com uma veste assim, assim, assim. Eu vi, ó, o anjo botou uma coroa. Eu vi um anjo que te guarda. Caramba, esse anjo, só de olhar para ele dá medo, pastor. O anjo que está do teu lado, só de olhar para ele dá medo. É mesmo? Não me diga. Eu nunca vi esse anjo. Eu não preciso. O Senhor, meu Deus, me contou um segredo. Ele disse assim para mim, bem no pé do ouvido: ó, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não vai ser atingido. Eu não preciso ver os anjos. Quem é maior? Quem ouve um negócio desse? Ah, mas isso está escrito. Eu sei que está escrito. Mas só porque está escrito não impede meu Deus de falar para mim? Ou porque alguma coisa está escrita e ninguém mais pode falar? Quem é maior? Quem vê a visão de um anjo que eu nunca vi? Uma vez teve um irmão que chegou aqui na frente e disse: eu vejo um anjo que é muito grande e a cabeça dele vai no 4º andar. Eu nunca vi esse anjo. Amém, irmão? Nunca vi. Nunca vi. Então, irmão, vamos atentar a diferentes falas. E eu vou repetir. O Deus que servimos neste lugar não está fechado dentro deste livro. Já falei, temos uma mensagem, parece que o nome é Além dos Pergaminhos. Além dos Pergaminhos. Nosso Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Se eu abro aqui, eu leio, significa que eu vou pensar. Então, se Ele vai operar além do que eu possa pensar, significa que Ele vai operar além do que está escrito aqui. Não é isso? Ah, é isso, tá. Mas você sabia disso antes de pisar aqui na geração de Jesus Cristo? Não, isso foi contado para mim em segredo. Isso foi um segredo. Olha, eu opero além do livro. Por isso Moisés casou com aquela mulher. Porque foi além do que está escrito. Se Moisés tivesse detido, se eu, o Senhor, tivesse detido e detido Moisés no que está escrito, ele jamais poderia casar com aquela mulher. Quando Eliseu ressuscitou o menino, o primeiro que foi ressuscitado, não tinha nada escrito de que alguém seria ressuscitado ou que tivesse sido ressuscitado. Quando Deus ressuscitou o primeiro, meu irmão, na terra dos mortais, não tinha registro de que ele já tinha feito isso antes. E nenhuma parte da Escritura dizia no Antigo Testamento que Deus ressuscitaria mortos.
Mas ele não ressuscitou? Se você tem um Deus detido por esse livro, o teu Deus é terreno, não é celestial. O teu Deus é limitado, não é poderoso, não é soberano. Não é um Deus como a Bíblia, como nós entendemos, a Bíblia não diz, nós é que traduzimos, entendemos, ele é transcendental. O que é transcendental? Ele está sempre além de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Então, irmão, pague seu preço, lute, você vai vencer. Agora, sabe como é que os guerreiros vencem? Você já viu algum guerreiro no campo de batalha com a espada na mão? Pá, 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 e ele falando, olha, amanhã eu vou em tal lugar, tá? E ele guerreando e, você aí, cuidado, hein? Você já viu o guerreiro fazendo isso? Ele tem que concentrar todo o fôlego, força, toda a mente dele na batalha, nos golpes, no mover do adversário. Sabe como é que um guerreiro no campo de batalha tem que ficar, meu irmão? De boca fechada. É isso. E esse é mais um segredo. Mais um segredo. Pastor, mas dá para imaginar, mas agora você não vai esquecer nunca mais, porque agora foi confidenciado como um segredo. Sempre que você lembrar de um guerreiro no campo de batalha, você vai entender que ele está calado. Isso é muito poderoso. Não se vai no campo de batalha falando pelos cotovelos. Então, irmão, atente, tome cuidado. Deus fala contigo, fala comigo, fala com todo mundo. Fala com todo mundo. Às vezes as pessoas aí têm sonhos e não conseguem saber o que significa. Pessoas da África, de tudo que é canto, pastor, eu tive esse sonho e não entendo. Pessoas sonham com a sua própria família, com a sua própria casa, sonham com a igreja, ninguém entende. Tem casos que é assim, aí chega aqui e eu digo, irmão, isso é isso. Aí as pessoas devem imaginar o quê? O pastor sou eu por causa da simbologia. Simbologia é letra, irmão. A revelação está acima da letra. Então, irmão, essa é a nossa mensagem. Deus fala com todo mundo, mas fala de formas diferentes, né? E outra coisa, isso é muito importante, eu não posso deixar de repetir. Não ouses pensar que tudo que eu farei dentro desse ministério, você vai entender. Se você fosse entender, não seria necessário você agir por fé. Não seria necessário você orar. Tem coisas que vão ser feitas aqui, que muita gente vai discordar. E nessas discordâncias vai se cumprir aquilo que já foi profetizado aqui. Que Deus usaria aquela frase, né, não me recordo exatamente, fora da igreja, e essa aqui usaria dentro da igreja, aquela dentro e fora da igreja. Essa frase aqui foi dita que ela seria usada dentro da igreja. E aqui o que diz? Um centro de seleção e justiça. Centro de seleção significa que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você não vai encontrar outra igreja com isso aí escrito. Um centro de seleção e justiça. Então, até aqui, irmão, nos tem ajudado o Senhor. Ó Deus vivo. O Senhor disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Precisamos negar a nossa ânsia de querer falar, a nossa ânsia de analisar. Como pode um homem analisar o que é espiritual? O que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. Discernir espiritualmente significa não discernir, mas receber a revelação. Quem não tem revelação não tem análise, não tem conduta. Moisés disse o caminho do povo.
caminho mais curto, em pouco tempo chegaremos a Canaã. Mas o Senhor disse: não, pelo caminho mais longo. Por que o caminho mais longo, Senhor? Porque no caminho mais curto tem muitas guerras. O coração do povo vai desfalecer. Eles ainda não são guerreiros. No caminho mais longo, eu vou preparar para eles o espírito dos guerreiros. Diante do mar, vou forjar-lhes as armaduras. E quando sepultar os seus inimigos no mar, eles terão um novo espírito, um novo ânimo. Aleluia, Deus! Vão aprender uma grande lição. Quando eles chegarem do outro lado, eu farei que as armas dos egípcios de ferro flutuem e cheguem à margem. Aleluia! Agora eles serão invencíveis. Não porque terão as armas, mas porque terão o espírito dos valentes. Aleluia! Aleluia! Olha para a cruz, meu irmão. Aleluia! Sabe o que a cruz nos ensina? Em campos, de campos, lá sobre campos. Aleluia! A cruz nos ensina que o homem mais poderoso que já pisou nessa terra Aleluia, Deus! aprendeu obediência. É isso que a cruz nos ensina. Aleluia! Não adianta ser forte nem poderoso sem obediência. Não se encontra o caminho. O Senhor, o teu Deus, te tomou pela mão direita, Aleluia! te chamou e te disse: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Mas ele não disse que tu serias líder. Mas aqui ele já diz: quem não é líder tem que ser liderado. Liderado não questiona o caminho. Liderado não questiona as armas que serão usadas. Santo de Israel! Liderado não pode dizer: é inútil rodear Jericó 7 dias. Debaixo desse sol, vamos nos desgastar. Liderado não questiona. Liderado espera pelo 7º dia. Quando as muralhas caírem, só os liderados terão triunfo. Aleluia, Deus! O teu Deus que te ama está falando contigo no pé do ouvido. Santo de Israel!
bendito Deus eterno. Deus que cura não só o corpo, mas a alma, o espírito, a mente. Você que se acha sábio, capaz de esquadrinhar as coisas, tem uma notícia triste para você. O Senhor disse assim: Pai, eu graças te dou, Aleluia, Deus. porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor, o teu Deus, não quer compor um exército de gigantes, mas de pequeninos. Sabe por quê? Os gigantes confiam no seu próprio braço, mas os pequeninos esperam que o seu socorro venha do alto. É tempo de dobrar as orações, parar de viver essa vida de fachada. Crente que é espiritual só na igreja não presta pra nada. Ministério não se alcança dentro da igreja, ministério se alcança dentro do quarto. Aleluia. O Deus que fala na igreja fala coletivamente, mas o Deus que fala dentro do quarto fala em segredos. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Bendito Deus eterno Pai, graças te damos por tuas grandes obras, pelos teus grandes feitos, compaixão e misericórdia. Quando o Senhor fala, meu Pai, é porque quer chamar para junto de si a provar. Tu não tens prazer na morte de ninguém, mas não podes faltar com a justiça, meu Senhor. Por isso te glorifico pelo que o teu Espírito fez nesta manhã, que foi muito além do que as palavras que foram ditas. Trabalhaste dentro da alma, dentro do Espírito e da mente. Chamaste aos teus pés, Aleluia. porque muitos têm a ambição de que um dia vão se assentar no trono do Senhor como Ele prometeu. Mas outros estão dizendo: não, eu não sou digno. Eu quero os teus pés e não o teu trono. Aleluia. Ele está aqui. Glorificado seja o teu nome. Eu vi no começo, no primeiro louvor, uma onda, como a onda do mar, e ela cobria toda essa extensão aqui, e ficava parada até o Senhor passou. Logo depois da oração de justiça, eu vi um anjo que descia do céu, como eu nunca vi. Esse anjo tinha suas asas como que ferro, e elas eram como espadas. E esse não é outro anjo, senão o anjo da justiça de Deus. Logo depois, quando eu olhei para o pastor estava coberto com uma armadura, mas essa armadura era como se fosse uma camisa, e ela era de ouro, mas era forte. Então agora no fim, eu vi esse mesmo anjo, esse anjo com as asas como que espadas,
E ele foi ao encontro do rebelde. Ele foi atrás do Raimundo, pegou a cabeça dele e a cortou do corpo. Santo de Israel! 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 Pastor, eu vi a balança de Deus dentro da congregação. Aleluia. A balança do Senhor Aleluia. dentro da congregação. Tem a visão contigo, viu? Conta aí. Eu vi uma onda entrando por dentro da igreja e ela alcançava até a cintura das pessoas. Quando ela chegava na porta, ela parava, a igreja toda era coberta por águas, só que algumas cabeças ficavam de fora. Nem todos eram cobertos por essa água. E a igreja tinha sido toda tomada. Essa é a visão que Deus me deu. Irmão Alexandre, irmão Paulo Sérgio, não. Amém, irmão. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. E enquanto estamos orando, aproveita para mergulhar de vez. Para que a sua cabeça não fique de fora. Louva a cabeça, não pode ficar de fora. Significa, sabe o quê? Que você ainda está preservando as suas próprias ideologias. Não quer que a água, que aleluia, Deus, mude por completo. Para de preservar os teus próprios conceitos.